Amém. Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o pastor Sandro Pessoa. Estou aqui hoje para contar um pouco da nossa história, um pouco do nosso testemunho acerca daquilo que Deus realizou na nossa vida. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, seja por obra ou seja por palavras, nós devemos fazer para a glória do nome do Senhor. E absolutamente nada daquilo que acontece na nossa vida é por acaso. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem um tempo, e existe um tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Deus tem os seus planos de salvação e Deus tem os seus planos de redenção para a humanidade. E às vezes, por causa do nosso coração endurecido, por conta da nossa rejeição, Deus ele permite certas situações na nossa vida que vão nos levar a encontrá-lo. Aprendi uma frase que diz que muitas vezes nós encontramos o nosso destino justamente pelo caminho em que nós tentamos evitá-lo. Correr de Deus é perda de tempo. Correr da presença de Deus e do Espírito de Deus é perda de tempo. E eu aprendi isso de uma maneira terrível. Eu sou natural de Rubiataba, hoje eu tenho 52 anos de idade. Nasci no interior de Goiás, numa família simples, numa família comum, numa cidade comum, no meio de pessoas comuns. Minha família era muito conhecida dentro da cidade, éramos muito conhecidos, minha casa era sempre cheia de pessoas e nós crescemos num ambiente musical. Meu pai tocava cavaquinho, minha mãe cantava, amigos tocavam viola, acordeon, então a gente tinha uma banda particular de música quando a gente tocava aquelas músicas raízes, né? E aos 14 anos de idade, essa alegria começou a acabar com o falecimento da minha mãe. Minha mãe era fumante. Durante muito tempo ela foi usuária de cigarro, né? Nós crescemos também nesse ambiente de nicotina, o que trouxe um câncer de pulmão para a vida dela. Nessa época eu estava com 14 anos de idade e sem entendimento, sem entender, eu via minha mãe definhando sem saber realmente o que estava acontecendo, vi minha mãe perdendo os cabelos, eu via quando ela ia se pentear de manhã, os tufos de cabelo que saíam, né? E por eu não ter conhecimento do que estava acontecendo, nós estávamos alheios a isso. Um dia eu estava deitado na minha cama, já estava dormindo, era aproximadamente umas 2 horas da manhã, quando meu pai bateu na porta do meu quarto e ele ligou para São Paulo para conversar com uma tia minha, irmã da minha mãe, que a minha mãe havia acabado de falecer naquele momento. 2 horas da manhã, 14 anos de idade, a notícia da morte da mãe aconteceu justamente dessa maneira. Repassando essa notícia a uma outra pessoa. E como é inerente a todo ser humano, o desespero toma conta, a tristeza toma conta, e foi um baque terrível para a nossa família nunca mais conseguiu se colocar de pé. Eu era muito próximo da minha mãe pelo fato de que eu era o filho caçula, e eu fui criado na barra do vestido da minha mãe, sempre ali ao lado do fogão, não é? Quando ela estava cozinhando, sempre ali ao lado da pia, quando ela estava tomando conta das coisas de casa, e foi assim o nosso desenvolvimento até esses 14 anos. A perda da minha mãe foi um baque, foi uma pancada muito forte, uma tristeza muito profunda tomou conta do coração da gente, o que é normal a cada ser humano, né? Por ser ainda muito novo. E eu me lembro que para tirar um pouco dessa tristeza, por a gente ter crescido numa família musical, eu me lembro que o meu pai me deu um violão. Era um violão de caixa 16 que eu sempre tive vontade de ter.
e ele me colocou numa aula de música para eu poder começar a aprender a tocar violão. O que deveria ser uma bênção para a minha vida, o que deveria ser algo que trouxesse uma bênção para a minha vida, foi o princípio de um afundamento total. Posso comparar isso com a vida do profeta Jonas, né? Se eu posso ter essa ousadia, quando a Bíblia diz que ele desceu para Jope, depois ele desceu para o porto, depois ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão do navio. A vida do profeta Jonas, ela foi de um declínio. A minha vida foi assim também. O declínio começou com essas aulas de violão. Começou com as aulas de violão pelo fato de que pouco tempo depois eu comecei a tocar violão naquilo que nós dizemos para o mundo de forma secular, tocar em barzinhos, tocar para os amigos, nas festinhas, e foi quando a bebida entrou na minha vida. Eu tenho um irmão, ele diz o seguinte, que eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu fazia. E a bebida também, ela entrou na minha vida de forma muito intensa. Nós bebíamos descontroladamente. E a bebida, ela não ficou simplesmente nas bebidas mais fracas. Eu cheguei muito rápido às bebidas destiladas, eu cheguei muito rápido à cachaça. A ascensão para a bebida, ela foi muito grande. Dentro de pouco prazo, eu já estava tomado pelo alcoolismo e eu já não conseguia parar. Eu fazia o uso da cachaça, eu fazia o uso da bebida alcoólica todos os dias, não havia um dia sequer que a gente estivesse afastado disso. A vida vai passando e, como tudo na vida, vai sendo aperfeiçoado, os vícios também. Se a gente não realmente cortar o mal pela raiz, como disse Jesus, não é? Ele disse que a paz estava colocada na raiz justamente por conta disso, porque esse tipo de problema não adianta você maquiar ele. Hoje nós oramos com as pessoas e aconselhamos as pessoas e a gente ouve as pessoas dizerem, não, eu vou tentar diminuir até o dia que eu conseguir parar. Não, não é o objetivo, não é o melhor método. Jesus, ele expressa isso dizendo, né, que o machado está colocado à raiz. Porque se você poda uma árvore nos seus galhos, ela vai brotar novamente. Se você corta ela no caule, ela vai brotar novamente. Se você corta ela rente ao chão, mais cedo ou mais tarde ela vai brotar novamente. Mas se você arrancar ela pelas raízes, aí ela não brota mais. O vício, tanto do cigarro quanto da bebida, você não para e você não é liberto dele diminuindo. Não, é se abstendo 100%. O mal, ele precisa ser cortado pela raiz. E como esse mal, ele não foi cortado da minha vida, ele veio como uma abertura de porta para outras drogas. Eu já estava nessa época com uns 18 anos de idade. Eu lembro que a gente estava sentado em um bar que tinha de frente com o colégio onde a gente estudava, em Rubiataba. Era um bar frequentado pela juventude, era um bar exclusivamente de jovens, né? E naquele dia eu estava tocando violão, montamos ali uma espécie de palco, as pessoas estavam em volta e a gente tocando violão. E a maioria dos meus amigos, eles já faziam uso da maconha, vários amigos meus já tinham o vício, né, da cannabis há muito tempo e eu sabia disso. Era costumeiro eu sair com essas pessoas e ver elas fazendo uso na minha frente. Mas eu nunca havia tido vontade ou curiosidade de experimentar. Não havia passado pela minha cabeça ainda a ideia de usar. E nesse dia, algumas pessoas estavam ali em um lote vago, ao fundo do bar onde nós estávamos,
Eu vi quando um amigo levantou para ir fazer uso, e eu fui atrás. Foi algo que nasceu dentro do meu próprio coração, não fui influenciado por seu ninguém, a não ser pelos espíritos imundos, né, que cegam o entendimento dos incrédulos, como diz 2 Coríntios 4:4. E nessa cegueira pela bebida, a cegueira pelo fato de já estar embriagado naquele dia, e, entre aspas, pelo inimigo ter colocado na nossa mente que aquilo era algo totalmente normal, nós decidimos naquele dia de experimentar e ver o que dava. As pessoas diziam, cuidado com quem você anda. Existe uma frase no mundo aí que é muito conhecida, que ela diz, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. E eu não aceitava essa frase na minha vida de maneira alguma, porque realmente eu andava com muita gente que fazia o uso da maconha e eu ainda não havia feito, então essa frase ela não servia para mim. Eu achava naquele momento que essa frase ela não cabia na minha vida, porque eu tinha esse domínio sobre essa droga. E nesse dia eu me lembro de ter pedido para usar, e esse irmão ele recusou. Ele disse, não, você nunca fez uso e não vai ser pelas minhas mãos que você vai começar. Eu me lembro que nesse dia eu falei para ele, olha, eu sei quem vende, eu sei onde tem, se você não quer me dar da sua, eu vou comprar a minha própria. E realmente montei na minha bicicleta e fui atrás e fiz a aquisição da droga pela primeira vez na vida. Naquele dia foi uma vitória para aquelas pessoas que estavam em volta, né? Todo mundo rindo, todo mundo, né? Aquela coisa de juventude envolvida com esse tipo de coisa, deixou de ser careta, deixou de ser quadrado. Essas frases começaram a fazer parte do ambiente ali. E repetindo a frase de que nós sempre fomos muito intensos na nossa vida, tanta intensidade na bebida também trouxe intensidade na maconha. Nós começamos a usar de forma indiscriminada. E meu pai havia arrumado uma outra pessoa e eu passei a viver sozinho na casa onde eu morava. Meus irmãos já haviam se casado, todos mais velhos do que eu, já haviam se casado, cada um tinha sua casa. Meu pai, na sua viuvez, conseguiu arrumar, encontrou esta outra pessoa, separou a casa e eu fiquei sozinho na casa onde eu morava, em Rubiataba. O que abriu as portas para cada vez mais bebida e o que abriu as portas para cada vez mais maconha. A minha casa se tornou um fumódromo dentro de Rubiataba. Era ponto onde as pessoas paravam para fazer o uso da droga. E eu considerava aquilo uma bênção na minha vida, porque não precisava de eu comprar mais, porque eu tinha praticamente o dia todo. Entrava e saía gente constantemente dentro da minha casa. E isso trouxe muitas complicações, não é? Com a vizinhança que viu a gente crescer, as pessoas sendo privadas da sua liberdade dentro das suas casas, porque para quem conhece sabe que ela tem um cheiro muito forte, um cheiro característico muito forte, e aquilo entrava, eu tenho certeza que aquilo entrava para dentro da casa das pessoas, não é? E foram anos dessa maneira, foram muitos anos dessa maneira, e a droga começou a retirar tudo que o ser humano tem de mais precioso na sua vida. Os sonhos, primeiro lugar, os sonhos. A Bíblia, ela não é um livro qualquer, apesar de que existe um levante tentando pregar que a Bíblia é um livro qualquer que foi escrito pela mão do homem, não caia nessa enganação do diabo. O profeta Joel, ele diz assim, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos viverão sonhos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem sonho na sua vida. A presença do Espírito Santo dentro do ser humano, ele traz projetos, ele traz sonhos, ele traz visões.
ele faz com que a pessoa almeje, deseje algo melhor para a vida dela. Esse afastamento da presença do Espírito Santo, mediante o uso de entorpecente, ele faz com que os sonhos da pessoa, eles retraiam. Nessa época eu comecei a trabalhar com pintura, e a gente fazia pintura predial, trabalhava com pintura na casa das pessoas, e todo o dinheiro que a gente ganhava era destinado à bebida e era destinado às drogas. Minha esposa está presente comigo aqui no estúdio, ela vai se lembrar de uma camisa xadrez azul com branco que eu tinha. Era a única camisa que eu tinha no meu guarda-roupa, a única. Eu saía com ela à noite, às vezes eu chegava, lavava, pendurava no varal para eu poder usar ela no outro dia. Chegou uma situação que o diabo tomou realmente tudo. E tudo, absolutamente tudo, 100% do que a gente ganhava era destinado para maconha e para cocaína, para maconha e para a bebida na época ainda. E isso vai fechando as portas, isso vai afastando as pessoas, não é? Você vai se tornando um leproso, você vai sendo tirado gradativamente do convívio da sociedade e vai sendo excluído, porque ninguém quer um drogado na sua casa. O serviço começou a faltar. Nessa época, há muitos anos atrás, a gente tinha um costume, hoje não é permitido mais, nem sei se na época era permitido também, mas a gente costumava bater tarrafa para pegar piabinhas para ir para a beira do rio pescar. Meu pai era pescador, pescava 2, 3 vezes por semana. E eu me lembro de um dia de sábado, eu estava com um colega meu, um colega de drogas, né, claro, e o meu pai pediu que eu fosse a um córrego que tem perto de casa para a gente buscar essas iscas. A primeira coisa que vem na minha mente, está muito cedo, eu não tenho cigarro, não tenho dinheiro, não tenho bebida e não tenho maconha. O fracasso da vida do usuário é essa, né? É o fracasso total, não tem dinheiro, não tem bebida, não tem cigarro e não tem maconha. Mas apesar do vício, eu sempre fui muito obediente ao meu pai e eu sempre respeitei muito a pessoa do meu pai. Eu nunca gritei com o meu pai, eu nunca tive nenhum tipo de embate, de violência com o meu pai, absolutamente não. E nesse dia eu chamei esse colega e realmente eu fui para a beira do rio para juntar essas iscas para ele poder ir pescar depois do almoço. E eu me lembro de ter batido a tarrafa por cima de uma pedra, na curva do córrego. Eu bati a tarrafa, a pedra encobria o poço, mas a gente conhecia muito o ambiente, porque passava por ali sempre. E quando eu pulei essa pedra, eu vi que havia uma bacia de farofa em cima de um pano muito branco. Essa bacia de farofa estava ali posta, com uma carteira de cigarro fechada, um isqueiro que não havia sido usado ainda, uma garrafa de pinga lacrada com o selo no bico e velas derretidas por ali, provavelmente passaram a noite toda acesa ali, essas velas derreteram, a parafina estava por ali. E eu me lembro de ter falado com esse amigo meu, falei, olha a bênção na porta, né? Ele brincou e fez assim, você tem coragem de mexer? Eu falei, preste atenção no que é o engano do coração do ser humano. Eu falei, rapaz, quem tem Jesus no coração, essas coisas são inertes, ela não tem efeito, ela não tem poder na vida de quem tem Jesus no coração. O maior engano naquele momento era achar que eu tinha Jesus no coração. Não falo pelas outras pessoas, falo por mim mesmo, sou responsável pelos meus atos e pelas minhas palavras. Hoje eu consigo entender
que naquele momento eu tinha uma vida completamente afastada do Espírito Santo. E realmente eu sentei na pedra, a alegria foi tanta que eu nem tirei a tarrafa de dentro d'água, a tarrafa permaneceu dentro d'água ainda. Eu sentei na pedra, abri a garrafa de pinga, tomei uma dose daquela pinga, peguei o cigarro, acendi o cigarro, coloquei o restante debaixo do boné, a gente pescava com o boné para trás, né? Coloquei o isqueiro ali. E a gente usava uma sacola chamada de imbornal, né? Onde a gente usava para colocar as iscas que a gente pegava. E eu coloquei a garrafa de pinga ali. Não vou citar nomes, mas esta era uma garrafa. E eu não gostava dessa bebida de garrafa. Mas como era a única que tinha, vamos nessa mesmo, né? Eu considerava ela muito doce, muito adocicada. Eu devo ter andado uns 200 metros, eu acho. Nós deparamos com outra realidade dessa, com outra situação dessa. Só porque nessa a bebida não era de garrafa mais, a bebida era de litro, justamente a que eu fazia o uso. Aí a alegria foi total, aí o dia foi ganho, né? Aí a bênção chegou por completo, né? É claro que você está entendendo que eu estou falando isso com ironia, porque não foi bênção na minha vida, foi maldição. Tirei a garrafa, troquei pelo litro, e ali o sorriso era de orelha a orelha, e achando que Jesus estava no meu coração e que eu estava protegido daquelas coisas. Se até nesse momento a minha vida foi um declínio, e se nesse momento a minha vida estava no fundo do poço, a partir desse momento eu passei a cavar um pouco mais. Pouco tempo depois eu estava fazendo uso da cocaína. Pouco tempo depois nós começamos a fazer o uso realmente do pozinho branco. Nós conhecemos uma pessoa que tinha uma condição financeira boa e esta pessoa, por saber que a gente tocava violão, começou a patrocinar festas fora da cidade. A gente juntava 4, 5 amigos e ia para as casas, nas fazendas que ele pegava emprestado. Teve uma dessas festas que nós ficamos 3 dias. 3. Nós chegamos na sexta-feira após o almoço, nós ficamos sexta, sábado e domingo fazendo uso de cocaína. Eu me lembro que nós levamos uns 4, 5 quilos de carne para a gente assar, a carne perdeu. Não sei se você tem conhecimento, a química da cocaína, ela tranca a garganta da pessoa e não permite que comida sólida desça. É impossível você fazer o uso da cocaína e comer um prato de arroz com feijão. A pancada, o efeito, o impacto dela no organismo é tão grande, nós ficamos 3 dias sem dormir, parecia zumbi. Eu estou falando de uma das milhares que aconteceram. Nesse dia nós parecíamos zumbi, realmente, sem comer, sem tomar água, apenas pó e bebida. Eu cheguei a pesar 61 quilos, que quando eu busquei ajuda, daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte, eu cheguei a pesar 61 quilos. Eu escutava frases na rua como, morreu já faz tempo e não caiu ainda, The Walking Dead chegou, os zumbis vivos estão por aí. E realmente eu era o couro e o osso. Eu posso te dizer com toda segurança que eu não tenho nenhuma foto minha dessa época. Não tenho porque eu não suporto ver. Eu não suporto. Às vezes um amigo das antigas, né? Porque as amizades permanecem, tem muita gente boa também nessa história, muitas festas boas e muitos momentos bons que nós aproveitamos também.
às vezes alguém tropeça em uma dessas fotos e acaba mandando para a gente. Eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver porque realmente eu vejo o fracasso não só moral, mas o fracasso espiritual na vida da pessoa. Eu vou abrir um parêntese para um tema teológico que você pode discordar de mim, pode ficar à vontade. A partir de Adão, a Bíblia diz que Adão teve filhos à sua imagem e à sua semelhança. Eu acredito que a imagem e semelhança de Deus somente Adão, porque ele foi feito segundo o projeto de Deus, dentro de um princípio de eternidade. A partir da queda e a partir do pecado, o homem perdeu a sua semelhança com Deus. E o que o diabo tem feito é justamente isso, é tentar acabar com o restante da semelhança. Quando eu olho essas fotos, a gente que é de cidade de interior, essa parte do ombro aqui, da clavícula, nós chamávamos de saboneteira. Eu não sei se é comum na sua cidade, né? Esse vão que a gente tem aqui é chamado de saboneteira. Podia contar todos os ossos do meu ombro, da clavícula e contar todas as costelas. Eu era o couro e o osso. E isso começa a trazer implicações. Pressão alta, delírios, pânico. Eu me lembro que numa dessas idas para essas fazendas, eu me lembro que dessa vez nós éramos 3 pessoas dentro da casa. Em determinado momento, estávamos nós 3 atrás de uma porta, olhando pelo vão da porta, porque a gente achava que a Polícia Federal estava chegando. Nós estávamos uns 20 quilômetros afastados da casa mais próxima. E a gente achava que a Polícia Federal estava rodando a casa para nos prender. O tamanho das alucinações e dos delírios que acontecem, que coloca na mente o pavor, o pânico. E virou essa situação terrível. Um belo dia, um dos maiores traficantes do estado de Goiás, posso dizer com toda certeza, é óbvio que eu não vou falar nem de onde e nem o nome do rapaz, ele me chamou para um domingo na beira do rio. E ele falou: olha, você vai levar o violão e eu vou levar a droga. A droga você pode... A gente não falava droga, a gente fala pó, né? Tiro, raio, tem vários nomes por aí. Você preocupa em levar o violão, eu vou levar o cigarro para você, vou levar a pinga para você e vou levar a droga e nós vamos ficar na beira do rio. Éramos 3 pessoas nesse dia. A gente vai de manhãzinha e volta de tardezinha. E é claro... É óbvio que eu aceitei, né? A gente já estava há muitos anos de uso da cocaína, já estávamos completamente afundados na dependência química, não só da bebida, não só do cigarro, que também é uma dependência química, mas agora da própria cocaína também, que já estava fazendo parte integrante da nossa vida. Eu me lembro que nessa época eu já estava concursado, eu já tinha uma vida pública. E eu me lembro que a prefeitura ela fazia o depósito, a autorização para o pagamento, na sexta-feira, após as 16 horas, que é quando o banco fecha. Então, geralmente, no último dia do mês, na sexta-feira, ele fazia a ordem de pagamento e no sábado, 6 horas da manhã, quando o banco abria, eu já estava na porta do banco 6 horas da manhã para poder sacar o dinheiro de um mês inteiro de trabalho. Na época, eu cheguei a ganhar 2.300, alguma coisa assim, que era um dinheiro razoável para a época. E eu me lembro que eu cansei de chegar às 11 horas da manhã
e pedindo dinheiro emprestado para os outros para comprar cigarro, porque não sobrava R$ 2 para poder comprar uma carteira de cigarro. Porque Jesus ele falou assim: onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Todo mundo é feito de prioridades. Todo mundo tem as suas prioridades. E a minha prioridade não era esposa. Minha prioridade não eram os meus filhos. Nessa época eu já estava casado, meus filhos ainda pequenos. E eu me lembro que eles não vinham mais no meu colo. Chegou num estado de dependência química da cocaína tão grande que eles tinham medo de chegar perto de mim. Eu era um bicho dentro de casa. Apesar, eu acho, de não haver havido, né, agressões físicas, mas as agressões emocionais eram constantes, né? Gritos, quebradeira, descontrole, principalmente quando o efeito passava. Então, afastou os meus meninos. Eles, apesar de muito pequenos ainda, eles já conseguiam distinguir quando eu estava sobre o uso e quando eu estava sem o efeito da droga. Quando eu estava bem, quando eu estava em abstinência ou quando eu estava em sobriedade, eu ainda conseguia a atenção deles. Mas no momento do uso da droga eu não conseguia mais. Nesse dia, várias vezes, nós gastamos 30 dias de trabalho, mês de salário, em 2, 3 horas, porque a prioridade realmente era pagar o traficante, era pagar o boteco da esquina onde a gente comprava fiado, era realmente pagar o cigarro, porque ali você tinha o restante do mês inteiro para frente, né? Nós chegamos num estado de conhecimento e de amizade tão grande com esse traficante que eu comprava fiado. Eu nunca vi contar de alguém comprando cocaína fiada e a gente fazia assim. Bastava ligar e onde tivesse, essa coisa aparecia por lá. Nesse domingo em que nós estávamos na beira do rio, já era aproximadamente umas 3 horas da tarde. E a cocaína que esse rapaz levou acabou. Acabou e a gente estava arrumando as coisas já para poder vir embora. Acabou a cocaína, acabou a graça, né? Acabou a festa, né? Então vamos embora para casa. E eu me lembro de chegar um rapaz moreno, eu sei muito bem quem que é, me lembro muito bem da pessoa dele. Esse rapaz chegou e pediu para beber uma junto com a gente. Nós dissemos: olha, o que a gente trouxe acabou e a gente está indo embora, está levantando acampamento para a gente poder ir embora. E ele disse assim: fica mais um pouco. Eu até trouxe uma droga nova que eu comprei em Goiânia. Eu acho que vocês não conhecem ainda. Ela é chamada de pedra. E essa coisa de pedra ficou na mente, né? Pedra, 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 pedra. Como não tinha mais nada e essa oportunidade apareceu, nós pensamos, vamos experimentar esse negócio para ver o que dá realmente. Não tinha conhecimento do que era, falo com o coração descansado. Eu não sabia do que se tratava. Nesse momento eu não sabia do que se tratava. E nós fizemos o uso 2 vezes nessa beira de rio, e eu me lembro que começou a escurecer. E a gente veio embora. Depois de saber que se tratava do crack, ela é uma droga tão pesada, que nós fizemos o uso, se for contar em tempo cronológico, eu acho que nós não usamos 2 minutos. 2. Acendeu ali o primeiro cigarro, que deve ter demorado 1 minuto para acabar. Acendeu o segundo cigarro, que deve ter demorado 1 minuto para acabar. Nós levantamos e viemos embora. Eu lembro de chegar em casa. A vontade de usar foi tão grande que eu peguei a bicicleta e voltei para a beira do rio de bicicleta para ver se eu conseguia mais. Já estava completamente viciado no crack. Uma única vez já foi o suficiente
para o vício completo. Porque se eu não estivesse viciado, eu não tinha voltado atrás naquele dia, uma distância tão grande, para tentar achar esse rapaz na beira do mato. Olha para você ver que loucura. E eu gritava pelo nome dele, e quanto mais eu gritava, mais ele escondia. Quanto mais ele escondia, mais eu gritava. E eu lembro que esse dia eu vim embora para casa já completamente desesperado. Completamente transtornado e querendo usar, e descontrolado, e sem lugar, e aquela fadiga, aquele aperto no coração, aquela vontade terrível, aquela abstinência terrível com o uso da primeira vez. Foi aí eu conheci um outro amigo meu que já fazia o uso dessa droga. Ele era proprietário de um bar dentro de Rubiataba e nós começamos essa amizade justamente por conta dessa droga. Aí o que precisava afundar, afundou realmente. Eu fui ameaçado de ter minha televisão tirada de dentro de casa, eu fui ameaçado de ter tirado o meu fogão de dentro de casa, eu fui ameaçado de entrar dentro da minha casa, espancar minha família, e uma série de coisas, né? Uma série de coisas que envolve esse mundo terrível das drogas. Eu lembro que a minha família falava para eu ir para a igreja e eu ria da cara deles, né? Por a gente ser de uma família de religião tradicional, frases como eu quero ver o capeta, mas eu não quero ver um crente na minha frente, era muito comum sair dos nossos lábios. Eu me lembro de uma vez em que a gente estava debaixo da ponte do Rio Novo, e havia um pastor batizando um grupo de pessoas. Era um grupo, assim, aproximadamente de umas 10 pessoas que estavam dentro do rio. Provavelmente um mês de agosto, setembro, como agora, a água estava muito baixa. Essas pessoas reunidas ali, né, essas 10 pessoas todas de branco para serem batizadas, ali junto com o pastor. E o restante da igreja, né, o restante dos irmãos ali em volta do rio, nas margens do rio por ali, cantando, adorando, e se preparando para aquele momento de batismo. E eu me lembro que eu jogava pedra no pastor. Eu não manifestei propriamente dito, nunca houve manifestação espiritual na minha vida. Nunca manifestei demônio. Hoje eu entendo que também não precisava. Ele estava mais vivo na minha vida do que nunca, né? Me lembro de uma vez em que a gente estava na igreja e ele apontou o dedo e falou: eu amo ficar dentro da sua casa. Você fazia tudo o que eu queria, né? Ele chama essas pessoas de cavalo, não sei se é do conhecimento. Você era meu cavalo, você fazia tudo o que eu queria. Essa parte de jogar pedra no pastor, na época, eu não sei se eu posso te dizer se eu entendia, se eu não entendia a implicação espiritual disso, mas eu me lembro, eu sei muito bem quem é o pastor, eu sei muito bem quem é ele, eu me lembro da calmaria dele, a maneira como ele estava tratando aquilo, permaneceu exatamente igual. Ele não mudou em absolutamente nada o andamento do culto. O culto havia começado naquela liturgia e ele permaneceu no batismo calmamente e terminou de realizar o batismo. Quando ele terminou, a gente também veio embora antes dele sair do rio. A dependência do crack, ela foi terrível. Eu chegava dentro de casa realmente igual bicho. A barba desse tamanho, passava dias sem tomar banho. Comprar algo para dentro de casa, eu não sei te dizer quanto tempo eu fiquei sem comprar 1 quilo de carne, sem comprar 1 quilo de arroz para dentro de casa. Minha esposa, que está comigo aqui no estúdio, vou repetir, segurava tudo. Ela é professora e ela que segurava tudo. E eu devo grande parte da minha história a isso. Mesmo com toda dificuldade, ela nunca desistiu de mim.
E as pessoas mandavam eu ir para a igreja, aconselhavam, vai para a igreja. E eu ria da cara das pessoas. As pessoas diziam, busca um tratamento. Eu falava, para quê? O doido aqui é você, o louco aqui é você, eu estou completamente bem. Achava que estava completamente bem, né? Eu me lembro de uma vez em que minha esposa tinha ido para Goiânia. Ela foi consultar os meninos, alguma coisa assim. E foi justamente no dia do pagamento. Eu havia recebido. Eu me lembro de sentar na beirada da cama, no canto da cama. A cama de casal nossa ficava encostada na parede aqui, a porta do quarto aqui. Eu sentei na quina de cá da cama, a parte de lá encostada na parede, eu sentei na quina de cá, justamente ali naquele ângulo de 90 graus. Eu sentei, coloquei uma perna de cada quina, outra perna de cada quina e coloquei a droga aqui na cabeceira da cama, aqui, ó, junto com a latinha. Eu me lembro que eu sentei nessa posição, eu sentei, era mais ou menos umas 8 horas da noite. Eu levantei dessa posição, era 8 horas da manhã. Eu passei 12 horas sentado na quina da cama, sem nem ir no banheiro para fazer as necessidades. Eu me lembro que nesse dia eu fumei R$400 de crack sentado na quina da cama, sem levantar. Dava sede, eu me lembro que eu pegava, a hora que eu fazia assim para ir beber água, eu falava, não, eu vou usar mais um pouquinho antes de ir. Dava aquela vontade de fazer xixi, eu fazia assim para levantar, não dava conta de desprender dela. Não dava conta de deixar ela em cima da cama para poder ir no banheiro, que ficava de frente comigo assim. A dependência, ela já estava num estado tão avançado, vou repetir, eu não conseguia deixar ela sozinho dentro de casa, eu não conseguia deixar ela em cima da cama para eu poder ir para o banheiro. Quando amanheceu o dia, e que a droga acabou, eu me lembro que eu estava de 4 dentro do quarto, andando de gatão dentro do quarto, caçando farelinhos de pedrinha de crack que poderiam ter caído. Tudo que eu achava que poderia ser a pedrinha de crack, eu pegava com o dedo e colocava na língua para manter o efeito dela rodando. Eu devo ter ficado nessa posição até mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu devo ter ficado umas 3 horas, ajoelhado no quarto, caçando pedrinha para colocar na boca, para poder sentir o gosto. Quando o efeito passou e que eu fui analisar realmente essa coisa, eu vi que ou eu dava um jeito na minha vida, ou eu ia morrer realmente. Não tinha mais escapatória, não tinha mais solução, não havia mais saída. Nessa época, eu me lembro que a minha pressão chegou a bater 21/11. 21/11, eu não sei como que um coração suporta um negócio desse, mas pressão de 21/11. Eu já estava completamente desfigurado. O meu rosto era completamente caído. A magreza, o estado de magreza, o estado de enfraquecimento corporal era tanto que eu não tinha massa muscular mais. Meus joelhos, olhava no joelho, eu não via musculatura nas pernas mais, eu só via joelho, aquele joelho grosso, né, de tanto osso que eu tinha. E nesse dia, eu me lembro que eu saí para poder ir trabalhar e eu não consegui trabalhar. E eu voltei e sentei no banco do meio de uma praça, que há perto do local onde eu trabalhava, sentei no banco da praça, abaixei a cabeça e comecei a chorar. O desespero era muito grande,
Muitas vezes eu deitado com a esposa, eu virava para o canto e chorava, sem ninguém perceber, pelo menos eu acho que ninguém percebia. A gente queria sair daquela situação, queria uma mudança naquela situação e não conseguia. Levantava, fazia promessas e dizia: olha, hoje eu não vou usar. Era o dia que eu mais recebia proposta. Parece não, um trabalhar maligno em cima disso. Levantava, dizia: hoje é segunda-feira, semana começando, um novo projeto começando, hoje eu não bebo. Meia hora a proposta da bebida chegava. Hoje eu não uso drogas, parecia alguém dentro de casa. Então, assim, era uma luta constante, e completamente sozinho, sem amigo, sem família e sem nada. Eu me lembro que nesse dia que eu estava sentado nessa praça, chorando, desesperado e querendo achar uma solução, a minha irmã passou de moto e me viu e parou. Ela parou, desceu da moto, sentou no banco junto comigo e falou assim: não está na hora de você buscar ajuda, não? Eu falei: tá. Ela falou: você quer buscar ajuda? Falei: quero. Eu me lembro que ela pegou o telefone, falou: eu liguei, não sei se eu posso citar o nome do hospital, de forma benéfica. Eu liguei num hospital em Goiânia chamado Casa de Eurípides. E eles têm a vaga para você. A minha esposa, por ser professora, tem o IPASGO. Eu consigo a sua internação através do IPASGO. Eu falei: para que dia? Ela falou: sua consulta está marcada para amanhã, que era na terça-feira. Eu falei: já? Ela falou assim: já, nós temos pressa. Eu falei: vamos fazer um acordo nós dois? Ela falou: vamos. Eu falei: me dá R$20 que eu vou despedir hoje. Eu preciso despedir. Eu preciso usar alguma coisa, eu preciso beber alguma coisa para eu poder me despedir. Ela realmente me deu o dinheiro e eu parti para o boteco. Quando foi na terça-feira, eu numa ressaca tremenda, a abstinência do efeito da droga passando tremendo, aquele negócio todo, a van encostou na porta da minha casa. Era costume a gente fazer esse serviço de van, pegava a van e ela deixava a gente na capital, no lugar que a gente precisasse. Nós entramos na van e nós viemos para Goiânia e eu fui na consulta na casa de Eurípides. Eu me lembro do nome do médico, Dr. Carlúcio, um homem que eu tenho uma admiração e um agradecimento eterno pela vida daquele homem. Me atendeu de uma forma humana, me atendeu de uma forma amistosa. Ele, um homem magro, nariz fino, eu me lembro bem da fisionomia dele, um homem bonito, né, bem aparentado. Eu cheguei, ele me atendeu com um sorriso no rosto. E eu me lembro de uma frase que ele falou que ficou guardada. Ele disse assim: você só não morreu ainda porque Deus tem um projeto na sua vida. O que era para ser uma consulta se tornou uma internação imediata. Aí eu assustei. Eu assustei porque eu achei que eu viria fazer uma consulta e que eu iria voltar para minha casa, né? Minha esposa estava em casa, meus filhos estavam em casa, e eu falei: eu vou fazer uma consulta, vai marcar a internação e eu vou voltar para minha casa. E quando eu fiz a consulta, ele falou: não, você não vai sair daqui, eu não vou deixar você sair daqui. Primeiro, porque as vagas aqui são muito concorridas. E segundo, se você for embora para sua casa, você não volta mais. É preto ou branco. Eu me lembro que naquela hora, minha irmã falou para mim, falou: a decisão é sua. Falei: eu vou entrar. Não tive chance nem de despedir da minha família. E entrei. Lá dentro eu tive a primeira má notícia. 10 dias
sem receber nenhuma visita. Eu falei, e agora? Sem conversar com ninguém, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. E 10 dias. O Dr. Carlúcio me sentou no consultório dele. Após isso, eu entrei, fui medicado. Aquelas vitaminas para restabelecimento do corpo, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, vitamina K e aquela coisa tudo. Me colocou em repouso. Eu passei praticamente o dia todo dormindo, descansando daquela vida maldita que eu estava vivendo. Passei praticamente o dia todo em repouso, levantei à noite, tomei um banho, a janta foi servida, jantei, a gente foi para o quarto, dormi a noite toda, graças a Deus consegui uma noite de descanso. Levantamos cedo, a casa de Eurípides, ela fornece, acho que são 5 refeições diárias, né? O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e uma bolacha com um chá antes de dormir. Nós tomamos o café. E antes das atividades corriqueiras do local, eu ainda estava buscando adaptação ainda, o Dr. Carlúcio chegou e me chamou. E eu fui para o consultório dele, e eu tive uma conversa muito longa com ele, e ele disse para mim assim, você não é bandido. Você é uma pessoa que precisa de ajuda num lugar que quer te ajudar. Bom, eu pensei, falei, se nem os de sangue não estão me ajudando, e esse cara que eu mal conheço, ele vai me ajudar como, né? Eu não sei se ele viu alguma coisa diferente na gente, eu não sei se ele teve uma impressão diferente. Uma coisa eu sei, ele não entrava na casa sem vir falar comigo. Todos os dias, 2 vezes por dia, era de manhã, de tarde, onde eu estava, às vezes a gente estava no pátio, ele chegava e vinha conversar com a gente começou a desenvolver essa amizade, desenvolver esse respeito pela vida do Dr. Carlúcio. Com 10 dias, a minha família foi autorizada a entrar e a minha esposa entrou, com os meus filhos ainda muito pequenos. Quando eles entraram, a alegria foi muito grande, demais, eu me lembro perfeitamente, a alegria foi muito grande, o coração muito cheio de tudo, porém, muito medo. Medo de saber se eu ia conseguir reconquistar minha família de novo ou não. Medo de saber se aquilo era uma ilusão somente para eu largar das drogas ou se realmente eu ia ter a oportunidade de voltar para casa e topar a minha família restabelecida ali. E eu me lembro que eles passaram o dia comigo e quando foi no final do dia, eu vi a minha esposa saindo e o portão fechando nas costas. Eu vi ela saindo com os meus filhos e o portão fechando nas costas. Quando o portão fechou, eu me senti dentro de uma cadeia, eu me senti preso. Não por paredes, não por grade e por ferro, mas eu senti que havia realmente uma prisão na minha vida. Não é obstante que Isaías 61... Jesus ele faz a leitura desse texto no templo, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus ele veio para abrir as portas da cadeia realmente. E eu me lembro que naquele dia o desespero foi muito grande, eu queria ir embora de tudo quanto era jeito, eu queria ir embora de tudo quanto era jeito, eu queria ir embora de tudo quanto era jeito. E o Dr. Carlúcio me acalmando, espera até amanhã, espera até amanhã. Deu o 11º dia, deixa eu ir embora, espera até amanhã. Deu o 12º dia, deixa eu ir embora, espera até amanhã. Quando foi no 13º dia, à tarde, eu tive com ele e falei, doutor, ou o senhor assina a minha alta, ou eu vou pular o muro e vou embora. Eu não consigo mais ficar longe da minha família. Ele virou para mim na lata, eu costumo brincar, é uma brincadeira sadia, eu costumo brincar e dizer que se eu tivesse armado naquele dia eu tinha atirado nele. Ele falou, você não está com saudade da sua família,
você lembrou que você tem uma família, porque até hoje a droga não deixou você ver que você tem uma família, agora você está vendo que você tem uma família. E foi uma grande verdade que entrou no meu coração, tanto é que já se vão muitos anos e ela está na minha mente até hoje. Eu falei, mas eu preciso ir embora. Ele falou, você vai assinar um termo de responsabilidade para mim, porque o tratamento ele estava programado para 3 meses. Ele estava programado para 60 dias, podendo ser prorrogado para 90, dependendo da minha má evolução ali dentro. Se a minha evolução ali dentro fosse muito boa, né, eu poderia receber alta com 60 dias. Se a minha recuperação fosse vagarosa, ela seria prolongada para esses 90 dias de internação. E ele falou, você vai assinar um termo de responsabilidade, porque você tem 98% de chance de voltar para as drogas e eu não quero ser responsável por isso. Eu falei, uma coisa o senhor pode ter certeza, eu não volto para lá mais. Assinei o termo de responsabilidade, liguei para minha família em Rubiataba para eles mandarem a van me buscar. Foi um desespero completo, o pessoal não queria que eu viesse embora, queria que eu permanecesse no hospital. E a minha decisão de vir embora, ela estava fechada. Eu falei, ou vocês mandam a van, ou eu vou a pé. Vou pedindo carona, alguma coisa eu vou fazer, mas eu não fico aqui mais. E realmente, no outro dia, a van encostou, eu já estava de alta, entrei dentro da van e fui embora para a minha cidade. Aprendi alguma coisa lá dentro, com o Dr. Carlúcio, quando ele me disse, a sua vida não te serve mais. Os ambientes que você frequentava, você não pode frequentar mais. As amizades que você tinha, você não pode ter amizade com eles mais. Eles vão te levar para lá de novo. Ambiente, o que você ouvia, o que você frequentava, o que você fazia, tudo isso tem que morrer aqui. Tem que morrer. Você precisa buscar ambiente novo, amizades novas, pessoas novas, novos convívios para você tentar esquecer de tudo aquilo que você viveu. E eu cheguei na minha cidade, eu cheguei em casa, minha esposa acho que estava trabalhando no dia. Eu cheguei em casa, a casa vazia, e o desespero toma conta, né? É claro, a insegurança toma conta. E aí, será que ela vai voltar? Será que está aqui? Será que foi embora? E vira aquela coisa. E realmente a gente conseguiu administrar essa questão de ambiente e de nova amizade. Eu acho que durante uns 3, 4 dias, eu fiquei dentro de casa sem sair de casa. Um rapaz chamado Pastor Edson, ele foi chamado para me visitar, e ele foi. Orou comigo, aquela coisa, e aquele ódio, né, aquele rancor de crente, aquela rejeição pelo Evangelho, sempre reinando no coração da gente. E ele me disse assim, eu vou te convidar para ir no culto. Eu falei, não, 1 hora eu vou lá. Ele fez assim, 1 hora não tem culto não, é 7h30 da noite. Eu me lembro disso e aquilo provocou um ódio terrível no meu coração. Eu falei, esse cara entra dentro da minha casa, eu já não gosto de crente, eu já não gosto de pastor, o cara entra dentro da minha casa e me ofende desse jeito dentro da minha casa, o que deveria me aproximar me afastou. Né? E ele fez assim, você vai prometer que você vai? Eu falei, eu prometo que eu vou. E aquilo começou a corroer a minha mente. Eu me lembro que foi numa segunda-feira à tarde, não tinha lugar para eu ir. Terça-feira à tarde, à noite, não tinha lugar para eu ir. Quarta-feira eu fiz assim, hoje é dia do culto na igreja daquele cara. E eu vou dar um jeito de pagar a minha promessa e ir. Porque se eu não for, ele vai voltar. E se ele voltar, nós dois vamos desentender aqui dentro de casa. Rejeição completa do Evangelho
e do homem de Deus. E realmente na quarta-feira eu tomei banho e fui escondido. Fui escondido. A igreja muito pequena ainda, começando, 10 pessoas dentro da igreja, 12 pessoas dentro da igreja no máximo. E eu me lembro que nessa época eu ainda não havia deixado o cigarro. Eu consegui deixar todas as drogas, né? A gente estava no processo, estava tomando medicamento. Eu tomava 3 medicamentos tarja preta, posso citar o nome? Cloridrato de bupropiona, cloridrato de fluoxetina e cloridrato de carbamazepina, cada um mais violento que o outro. A fluoxetina, se não me falha a memória, ela evitava do desmaio. A abstinência e a vontade de usar era tanta que a fluoxetina impedia convulsões. Ela é feita para não convulsionar por conta da abstinência, né, da química no organismo. Eu sei que eram remédios de tarja preta e eram remédios muito poderosos, né? Eu sei porque me controlavam quase que 100%. E nessa quarta-feira eu fui nesse culto. Eu me lembro de assistir o culto pelo lado de fora da igreja muito pequenininha, aquele negócio de barzinho, né? Ponto de bar. Fizeram um altar lá na frente, colocaram as cadeiras de plástico ali. Eu fumava 4, 5 cigarros em 1h30 de culto. A ansiedade era tanta que eu não conseguia controlar. Eu fumava quase que acendendo um no outro ali. Era uma compulsão muito violenta. Eu cheguei de fumar 3, 4 carteiras de cigarro num dia. Abandonou algumas e aprofundou na outra. E acabou aquele culto na quarta-feira, eu vim embora e eu lembro de pensar assim, graças a Deus, paguei a minha dívida com esse cara, agora não precisa de eu botar o pé aqui mais nunca. Não precisa de eu voltar aqui mais, desse povo barulhento, né? Que povo barulhento, esquisito. Será que esse povo acha que Deus é surdo, né? Gritaria dentro da igreja, né? Eu me lembro que na sexta-feira eu estava lá de novo. Não suportei, talvez pela falta do ambiente, por falta de poder frequentar outros lugares. Na sexta-feira eu estava lá de novo, mas eu sei hoje que realmente foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu sei que eu congreguei umas 2 semanas, sem faltar nenhum culto. E eu comecei a gostar daquilo. Quando foi no segundo domingo, aconteceu um negócio inédito que eu não tinha visto dentro da igreja ainda. Eu tinha acabado de fumar um cigarro, entrei e sentei nas últimas cadeiras. Eu estava sentado quietinho na minha cadeira ali, com a minha camiseta azul costumeira, né, de sempre, que já tinha todo rasgado já nas mangas, era a única camisa que eu tinha para usar. O pastor terminou a pregação e ele falou uma frase que eu não tinha ouvido ainda. Ele disse assim: quem quer aceitar Jesus? Eu fiz assim, será que tem alguém louco o suficiente no mundo para rejeitar Jesus? Eu me lembro que aquilo provocou um negócio dentro do meu coração. Eu falei, será que tem alguém louco o suficiente? Que frase que é essa? Quem quer aceitar Jesus? E ele falou de novo, tem alguém no nosso meio que queira aceitar Jesus? Eu pensei, esse cara está doido, gente. Esse cara está doido? O que ele está falando? Será que tem alguém em sã consciência que vai falar, não, eu não quero Jesus? Eu falei, isso não existe. É claro que todo mundo quer Jesus, né? E eu já estava sentindo já aquela sede, né? E aí na terceira vez ele disse assim, quem quiser aceitar Jesus, levanta a mão. Aí a minha mão subiu na hora. A hora que ele falou, levanta a mão, a minha mão subiu na hora. E eu lembro que foi uma loucura dentro da igreja. As pessoas levantaram e vieram, me abraçaram, aquela coisa toda.
E graças a Deus, todo mundo conhecia a história da gente, via a gente pelas ruas, né? E graças a Deus, e aleluia, e graças a Deus, e eu sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, sem entender absolutamente nada. Eu me lembro que ele chegou em mim, me abraçou e fez assim: parabéns, você agora é crente. Eu falei: não, não, de maneira nenhuma, sou crente não. Não, eu aceitei Jesus, eu não aceitei a sua religião, não. Ele falou: não, deixa do jeitinho que tá, não mexe em nada, deixa do jeitinho que tá. Um rapaz muito novo ainda na época, mas com a sabedoria de Deus tremenda, ele falou: deixa, continua vindo do jeito que tá, deixa quietinho do jeito que tá. E realmente, nunca mais eu parei de ir. Nós mudamos a igreja começou a crescer, nós mudamos a igreja para onde era um mercado, já um ambiente maior, com mais cadeiras, um altar mais organizado, as coisas mais organizadinhas. Alguém encontrou minha esposa na rua, no mercado, e falou para ela, por que você não vai para a igreja com o Sandro? Ela falou: eu nem sei para onde que o Sandro vai. Ele toma banho, casca. Quando é 9h30 da noite, ele volta para casa, eu nem sei para onde que ele está indo. Ela fez assim: ele está frequentando uma igreja evangélica ali. Ela estranhou, a família dela, 90% da família dela é evangélica. Os tios dela, os avós dela, todos praticamente evangélicos. Ela falou assim: não acredito, tá indo na igreja de crente, tá frequentando uma igrejinha ali. Ela chegou em casa e perguntou: por que você não me disse? Eu lembro da resposta, falei: vergonha, eu não me acho digno de estar no meio daquele povo, não. E continuei frequentando. 4 meses depois, o pastor estava pregando sobre Davi, quando a Bíblia diz que Davi enfrentava o leão pela barba, ele pegava o leão de frente. E eu lembro que no dia da ministração ele disse assim: você sabe por que você não vence? Porque você está querendo pegar o leão pelo rabo. O leão você não pega ele pelo rabo, você pega ele pela frente, pela barba, pela cara. E aquilo batia na minha mente e falava assim: você só não parou de fumar ainda porque você está protelando. Amanhã eu paro, amanhã eu paro, amanhã eu paro, amanhã eu paro. Nesse dia eu decidi de pegar o leão pela barba. Falei: a partir desse momento eu vou pegar o leão pela barba. Era um dia de domingo, eu me lembro que eu estava com 3 cigarros soltos no bolso, aqui da carteira, aqui no bolso da camisa. Eu falei: eu vou sair do culto, vou fumar um cigarro, vou chegar em casa, jantar, vou fumar o 2º cigarro, antes de eu dormir eu vou fumar o 3º cigarro e a partir de agora eu não fumo mais. E assim foi feito. Na segunda-feira eu cheguei para trabalhar, me pediram o cigarro, eu disse assim: parei de fumar. As pessoas começaram a rir, falou: tem quantos dias? Eu falei: parei ontem. Não, amanhã você está fumando de novo. O 2º dia a mesma coisa, o 3º dia a mesma coisa. Eu passei uma semana, eu vou te dizer um negócio, eu passei uma semana quase que no inferno. Eu tinha crises à noite, eu tinha visões espirituais, eu via demônio dentro do meu quarto, eu não conseguia trabalhar, e eu sempre precisava voltar no hospital da casa de Eurípides. Todos os meses eu precisava voltar. Tinha que fazer o acompanhamento mensal até 1 ano. A partir do 1º ano eu iria fazer esse acompanhamento de 6 em 6 meses e depois cessaria essas entrevistas, né, essas consultas. E eu tomando essa medicação toda, e eu decidi de pegar esse leão pela barba. E realmente, quando eu completei acho que 20 dias sem fumar, algo falou no meu coração e disse assim: você largou todas as drogas,
menos aquela da tarja preta que você está tomando. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. E essa voz falou muito forte no meu coração. Eu disse, não é possível, é o que está me segurando para eu não voltar para a droga. E a voz falou comigo novamente. Ele disse assim, não é o remédio que está te segurando, sou eu. Eu falei, se o senhor está segurando, então a partir de agora também eu não bebo mais. E cortei 100% dos remédios. Quando eu vim na primeira consulta, o Dr. Cardoso perguntou, falou, e a medicação? Eu falei, parei de fumar e parei de beber os remédios. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu conheci o Jesus que é mais forte do que o remédio. Ele olhou em mim e falou assim, você não está com esse papo de crente não, tá? Eu falei, o senhor pode ter certeza que eu estou. Estou na igreja e virei crente. Segundo mês eu vim, mesma coisa. Terceiro mês eu vim, a mesma coisa, até no sexto mês. Quando eu vim no sexto mês, que eu estava sem fumar, eu já havia me batizado junto com a minha esposa, nós batizamos no mesmo dia. Eu desci as águas abraçado com a minha esposa, nós batizamos no mesmo dia, dia 15 de julho de 2009. Ela fala que é dia 13, eu falo que é dia 15. Mas o dia não importa, a data que está no registro ali não importa. Nós descemos as águas no mesmo dia. Eu já recebi a incumbência do meu pastor de começar a cantar em cima do altar. Ele falou para mim, você cantava para o mundo, você agora vai cantar para Jesus. Eu falei, eu não conheço um hino. Ele disse, eu vou te passar um que você vai cantar. Aquele hino que diz assim, minha vida foi uma procura, com a alma cheia de amargura, eu chorava tanto. Eu me lembro que foi o primeiro hino que eu cantei na igreja. E tentando achar uma saída e arrancar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia. E eu comecei a fazer os louvores da igreja. Comecei a aperfeiçoar e comecei a cantar outros hinos. Pouco tempo depois eu estava ministrando na escola bíblica. Eu me lembro de uma visita que ele me fez em casa. Ele chegou e fez assim, vamos ler no Salmo 30, versículo de número 5? Eu falei, graças a Deus. Ele parou e falou assim, graças a Deus por quê? Você não sabe o que está escrito lá? Eu falei, eu sei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele disse assim, você já está nesse nível? Eu falei, Deus tem me ensinado muita coisa. E naquela semana ele me ofereceu a escola bíblica, a gente começou a ministrar na escola bíblica. Recebi minha consagração ao diaconato. Depois eu recebi minha consagração ao presbitério. E depois eu recebi a minha consagração ao pastorado. E nós estamos aqui desde 2015, pastoreando e ajudando, pelo menos tentando ajudar as pessoas a saírem dessa vida de perdição que nós vivemos. 2 textos, 2 versículos, eles fazem parte da minha vida. 2 versículos me contam a minha história. O Salmo de número 113, Salmo 113, ele diz assim, porque o Senhor visita o pobre desde o monturo. Monturo é monte de lixo, né? E 1 Samuel capítulo 2, versículo 113, Salmo 113, versículo 7, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. E um segundo texto encontra-se em Samuel no capítulo 2, quando ele vai falar que Deus visita desde o esterco. Eu não sei se essa tradução minha aqui vai bater isso. Ele diz assim,
1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Ele levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Os dois versículos que mais me chamaram a atenção, porque realmente a gente era um monte de lixo na face da terra e não valia mais do que um monte de esterco. Mas graças a Deus porque Jesus visita o esterco, graças a Deus que Jesus visita o lixão, onde a gente vai e costuma dar o nosso testemunho. Eu costumo dizer que Jesus visitou o lixão de Rubiataba e tirou um drogado lá do meio. O diabo tenta colocar na mente da gente que nós perdemos, que tudo acabou, que tudo está perdido, que não tem solução. Engano de Satanás. Tem solução, sim. Jesus é quem dá a vida. É Ele quem escreve novas histórias na nossa vida. É Ele quem redige a nossa vida. O que nós precisamos é só uma frasezinha que está escrito no Salmo 51. Um coração quebrantado, a um espírito quebrantado, o Senhor não resiste. Espero que esse testemunho possa ter falado com você de uma forma diferente, para que você possa entender que não existe nível de perdição em que o Senhor não alcance a pessoa. Você pode estar no fundo do poço, da maneira que for. Você pode estar no lugar que for, vivendo a vida que for, afundado no pecado que for. Você pode estar afastado de Deus da maneira que for. Você pode estar lá no fundo do poço, mas se você estender as mãos, Jesus vai te segurar pela dele. Isaías capítulo 43, ele diz assim: não atente para as coisas passadas, eis que eu faço uma coisa nova. Deixe Jesus construir uma nova história na sua vida. Ele tem bênção e Ele tem milagre para cada um de nós. Vamos orar. Pai eterno, que essas palavras sirvam e venham, meu Deus, com o objetivo de glorificar o Teu nome e de salvar alguém. Primeiramente, salvação para ir para o céu. E segundamente, ou em segundo lugar, para que haja a abertura dessas prisões que nós citamos em Isaías 61. Que o ser humano seja aberto, que ele seja liberto dos seus vícios, da sua natureza pecaminosa, que ele seja liberto dos seus maus desejos, que nós sejamos libertos das nossas prisões. Eu digo, meu Pai, que a pior prisão não é a CPP, não é a casa de prisão provisória, meu Pai. A pior prisão é a que está colocada aqui na mente. Como aquele cavalo que pega a corda e amarra num raminho de folha ali. Ele tem força para arrancar a árvore, mas ele fica amarrado naquele raminho. É assim que o inimigo faz com as pessoas. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, o Espírito Santo diz assim: é hora de fazer lança dos vossos arados. É hora de fazer espada das vossas enxadas. E diga o fraco, eu sou forte. Não interessa como você tem vivido. Estenda as suas mãos e deixa o forte de Israel mudar a sua história. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Abençoa este povo, meu Pai. Abençoe a TV evangélica brasileira que tem feito esse trabalho de excelência, de levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Abençoa este casal que está à frente desse trabalho. Abençoa, meu Pai, a família. Visita com cura, visita com milagre, visita com o conforto do Espírito Santo para que o nosso coração seja sarado, mediante as feridas que a vida provoca em cada um de nós. Glorifica, meu Deus, o Teu nome através deste trabalho e abençoe a todos nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.